Capítulo 10. Vida em família em Araçatuba. Como um rio que corre pacato na direção do mar, a vida em Araçatuba fluía. Mas Maria não estava mais tão entusiasmada com a cidade e seu calor, sem falar da sogra. E também sentia falta da família. Seu irmão mais velho, Carlo, havia se casado e tinha tido uma bebê. Teria sido bom morarem todos perto. A família de Maria era do tipo tradicional, com papéis rígidos para cada um. Apesar da claustrofobia que isso pode gerar, comportamentos predizíveis dão uma sensação de conforto. Aquela de Antônio, ao contrário, era completamente diferente e tão fascinante quanto às vezes complicada de se lidar. Além disso, não havia crianças na família dele. Seus irmãos eram ainda jovens para casar e desfrutavam de um estilo de vida independente e livre que Maria nunca sequer imaginou possível. Raquel, com seus 19 anos, resistia às tentativas de sua mãe de colocá-la no papel de dama com vestidos sedosos e graciosos penteados. O ser donzela de Raquel durava alguns momentos. Logo voltava a seu estilo preferido, shorts, camiseta e uma longa trança balançando nas costas. A única coisa que Lourdes conseguiu transmitir à filha foi o amor pela música. Por quase 10 anos, Raquel estudou piano e estendeu depois essa paixão a outros instrumentos no seguir de sua vida adulta. E como sua mãe, a cultura japonesa a atraía. Passava seus dias no templo budista, onde encontrou os amigos e seu primeiro amor. Quando Maria entrou na família, Raquel e um jovem monge eram muito próximos, tanto que Raquel pensou seriamente em se mudar para o Japão quando ele voltou à terra natal. Chegou a conversar com sua melhor amiga sobre o assunto, mas esta e sua família a desaconselharam, porque diziam que o rapaz era de outro grupo religioso e de alguma forma isso traria complicações para ela. Mesmo assim, a relação sobreviveu por meses através de cartas de ambos os lados. Percebendo o perigo de perder a filha, Lourdes passou a esconder a correspondência que chegava, de modo que Raquel só recebia as cartas que o carteiro lhe entregava em mãos quando ela porventura estava em casa. Um dia, vasculhando uma gaveta, Raquel encontrou o pacote das cartas escondidas. Foi uma descoberta dolorosa que levou a uma magoada discussão com a mãe. Meses depois, Raquel resolveu se mudar para São Paulo. Osni era esbelto e de média estatura, um moço bonito, loiro, de olhos verdes espertos. Ficava pouco em casa. Gostava de mato e animais, não importando o tipo de bicho. De todos, ele sabia tratar uma pata, curar uma ferida ou criar um filhote. Com as pessoas era astuto e brincalhão, sempre sem dinheiro. Chegou a pegar amostras de remédio do irmão e vendê-las para renovar seu guarda-roupa ou sair com uma garota. Não tendo interesse nenhum a preservar, Osni deu as boas-vindas a Maria. Sua presença na família não representava ameaça alguma, ao contrário. Ele gostava do jeito maternal dela e, quando em casa, comia com prazer uma fatia de bolo, brincando e fazendo piadas. Sobre ele não estavam postas reais exigências. Osni cresceu fora das rígidas fronteiras que Lourdes estabeleceu para seu primeiro filho, Antônio, e de alguma forma para sua primeira filha, Raquel. Sendo o segundo filho homem, Osni gozava de uma maior liberdade. A natureza possessiva de Lourdes manobrava oculta e incontrolavelmente. Carente e só, ela temia perder a atenção de Antônio. Este, por sua vez, percebia a cobrança afetiva dela e a atendia. Sendo valorizado e apoiado pela mãe, não queria lhe causar mais dores do que aquelas que ela já lamentava. Portanto, sua política consistia em agradá-la ou, nas palavras dele, em ser tolerante. E aqui estava o ponto que mais incomodava Maria. Quando Antônio se casou, sua esposa, quem quer que fosse, não estava destinada a ter uma vida fácil. Desde o começo do casamento, Lourdes frequentava a casa deles, dando palpites sobre tudo. Queria respirar a atmosfera de lar e casa, cuidada com carinho, mas não conseguia se entregar. Ficava por fora ou por cima, querendo mandar e orientar, deixando a Maria o lugar de aprendiz e empregada. Lourdes sofria incessantemente do medo de ser traída, sobretudo depois que havia se tornado rica. Ela desconfiava dos profissionais nas áreas em que ela necessitava de ajuda, apesar de sonhar em realizar vários projetos que não podia fazer sozinha. Seu confidente, portanto, e sua referência era Antônio, mais uma razão para buscar sua companhia. Sentada, sorrindo radiosamente, Lourdes esperava para ser servida pela jovem italiana.
Como esta havia transcorrido sua vida em laboriosa obediência, também não soube mudar de imediato seu padrão de comportamento. Do ponto de vista de Lourdes, a união de seu filho com Maria representava uma excelente combinação de dons. Dele, ela recebia atenção e carinho, dela, comida boa e docilidade. Amor e comida reunidos. Ela nunca deixou a casa sem ter saboreado alguma gostosura. Quando Páscoa estava presente, tratava Lourdes com muita atenção, como se trata alguém importante. Era seu hábito ser socialmente amável e servil, sem que isso significasse que ela gostava das pessoas a quem servia. Quando Lourdes saía, Páscoa a criticava. As mentalidades das duas famílias eram incompatíveis. Lourdes pertencia à classe social dos proprietários de terra, acostumados a ter empregados domésticos. Páscoa vinha de uma família pobre, que sequer possuía um banheiro em casa e para a qual os filhos eram, em primeiro lugar, força de trabalho para a sobrevivência da família. Lourdes chegou a adotar várias garotas que trabalhavam em sua casa como empregadas domésticas, tirando-as assim da pobreza endêmica na qual nasceram. Na cultura de Páscoa, ter uma empregada seria um absurdo, uma vez que há as filhas para fazer o serviço. Lourdes nunca entregaria as atividades domésticas à sua filha. Ela vinha de um mundo em que a força de trabalho era barata e a troca era conveniente para ambas as partes. Páscoa havia sido uma mãe fria, sem ternura ou momentos de afeto com os filhos. Ela agradava os hóspedes, nunca sua cria, com exceção de seu filho mais velho, o qual ela servia reverente. Lourdes dava grande importância ao ser agradada e colocava seus filhos numa posição superior aos outros. Cozinhar era para Páscoa uma ocupação eminentemente feminina, junto aos cuidados da casa. Portanto, não podia entender e muito menos admirar uma mulher da sua idade que não se dedicava às atividades domésticas. Valores que não pertencessem à vida prática e diária não faziam sentido para Páscoa. O pão de cada dia, isto era o importante. Seu horizonte esticava-se entre uma torta salgada, os panos limpos da cozinha e a roupa passada. Valorizava o trabalho, a comida, a manutenção da ordem dos rituais sociais que garantiam a existência. Lourdes não cozinhava, mas havia estudado e pretendia administrar propriedades. Ela apreciava coisas tipo conhecimento, patriotismo, independência e também os rituais sociais. Infelizmente, viveu em um tempo e num lugar onde uma mulher ambiciosa dificilmente poderia ser aceita e apoiada. Não encontrou espaços sociais que pudessem lhe dar suporte, mas um terreno constantemente instável. Para finalizar, ela passou 14 anos com um homem que a agrediu verbal e emocionalmente e que tentou subjugá-la com todos os meios. Sua posição social estava construída sobre a certeza de sua superioridade devido ao dinheiro e ao conhecimento. Quando o dinheiro se foi, e após ela ter finalmente se livrado do marido abusivo, a cultura e os hábitos mantiveram os gestos da dama orgulhosa, misturados nos tempos ruins, com a autopiedade e a tristeza. Ambas as mulheres, entretanto, se acomunavam numa coisa, em sua lealdade para com seus primogênitos. Nas conversas, Lourdes se dirigia somente ao filho, excluindo Maria do foco de atenção. Apesar deles terem negócios para discutir, Maria não tinha abertura em nenhum momento da conversa. Ela respeitava parte dos assuntos sobre as terras, mas estranhava quando Lourdes de repente parava, alongava a face na direção do filho e lhe pedia um beijo. Em meio aos projetos e sonhos dela, uma teia invisível amarrava um ao outro, a mãe ao filho e o filho à mãe. Afinal, ela o havia criado para personificar o inteiro pacote que ela esperava de um homem: afeto, inteligência, beleza, elegância. Ela queria um homem que lhe desse carinho e que a ouvisse. Conseguiu o resultado. Antônio era tudo isso e manteve suas funções após o casamento. Previsivelmente, Maria ficou de fora da cumplicidade mãe-filho. Para ela, que inclusive não estava acostumada a expressar suas ideias, sobrava o trabalho de esposa, que era servir o almoço à sogra e ao marido. Eles parecem namorados, Páscoa dizia. Maria foi aguentando a situação até explodir, ainda durante sua primeira gravidez. Após uma tarde de perturbações pela presença da sogra em casa, Maria caiu em prantos. E à noite se queixou abertamente com Antônio e disse tudo o que pensava de sua mãe, o quanto ela era ciumenta, arrogante, controladora, enfim, o quanto ela era insuportável.
Antônio ouviu e a confortou, enxugou suas lágrimas, mas manteve a história de que sua mãe era uma mulher azarada com os homens, por isso triste e só, precisando, portanto, ser tolerada. Por outro lado, Maria era vista como sortuda e forte, ela era quem havia de ser paciente. Antônio não reconheceu de súbito o tamanho da manipulação de sua mãe sobre ele e o quanto ela estava interferindo no relacionamento com Maria. Consequentemente, ele acreditava que sua mãe tivesse que ser aceita do jeito que era e agradada, porque afinal ele queria acreditar, isso não custava muito. Antônio buscava evitar conflitos, achava que o lado mais fraco fosse a mãe, que carregava toda a mística da mulher infeliz, carente e só, silenciosamente cobrando por assistência. Contudo, daquele momento em diante, ele evitou toda a possível fricção entre as duas mulheres. De sua parte, Maria percebeu que seu marido não estava de seu lado, não havendo de fato compreendido a situação dela. Sentindo-se só, ela resolveu mudar de tática. Tomou distância da sogra e todas as vezes que esta chegava para uma visita, Maria encontrava desculpas para não estar disponível. Falava pouco ou ia fazer outra coisa. E quando acontecia deles irem visitá-la, Maria os deixava sós e arranjava um jeito de se ocupar de outra maneira. Após o nascimento de Adriana, as coisas pioraram, porque Lourdes intervinha sempre, gerando um clima de competição entre as duas mulheres. Antônio finalmente percebeu a situação e tomou enfim uma atitude. Um dia, voltando para casa, encontrando sua mãe na rua, disse: "Olha, mãe, se a senhora continuar interferindo e fazendo intriga na minha casa, eu corto com a senhora." Lourdes se assustou e dali em diante se controlou. A situação melhorou, mas as águas não se acalmaram por completo. Portanto, foi um alívio para Maria, quando Antônio anunciou que iria procurar trabalho em São Paulo. Muitos de seus amigos já haviam se mudado para lá. O tempo havia chegado para novos horizontes e novos caminhos.